Olá, saudações patrióticas, bem-vindos ao canal Melhoramentos Vídeos, o seu canal de diversão, informação, conhecimento e entretenimento, porém sem comprometimento. Perdão da fala, boa noite a todos. E nosso vídeo 34 aqui, hoje nosso tema é sobrevivência policial e o crime organizado. Bom, no que tange à segurança pública, eu tenho por conseguinte que a segurança pública é um direito de todos e dever do Estado. É democrático de direito, diga-se de passagem. Porém, o que se tem visto atualmente é um enorme abismo social entre as classes mais afortunadas, né, galera da classe A, e os menos favorecidos, ou seja, os de baixa renda. Contrastando com essa dinâmica social, emerge das profundezas do abismal submundo do crime, ela, uma fêmea voraz, empoderada e cada vez maior e mais forte do que nunca, com ares de uma deusa grega, né? Surgida aí de algum melodrama grego. Só que não, ela, a violência, tão conhecida já por todos os habitantes deste planeta, tem gerado cada vez mais vítimas nesta sociedade atual. Várias correntes filosóficas e alguns especialistas em segurança pública apontam as falhas na estruturação, né, dos principais órgãos de segurança pública. Bem no meio do fogo cruzado entre o sistema judiciário atual e as organizações criminosas, está uma das figuras ilustres mais, como posso dizer, está a vítima consubstancialmente mais conhecida, amada e odiada, ou seja, o policial, onde muitas vezes, mesmo estando do lado certo, ou seja, do lado da justiça, esse mesmo policial é condenado automaticamente, né, justamente pelas pessoas que ela defende e protege, mesmo com o risco da própria vida. De certo que existe uma colossal disparidade entre a aplicação das leis penais e o seu cumprimento, provocada pelas mesmas pessoas que deveriam fiscalizar, ao invés de flexibilizar demasiadamente e com prejuízo para ela própria, a sociedade. A justiça criminal tem sido manipulada a bel prazer por verdadeiros sociopatas, diga-se de passagem, vestidos de toga, que vivem às custas do Estado como verdadeiros sanguessugas, dados aí os altíssimos salários que esses caras desfrutam, sendo que eles vivem um papel invertido enquanto exercem essa função, criminalizando policiais e beneficiando bandidos em todos os setores da sociedade. Vai lá desde o bandido de colarinho branco, o já tão conhecido bandido de alta classe, ao ladrão de galinhas. Ambos são beneficiados pelo mesmo sistema judiciário que impera atualmente em quase todos os estados brasileiros. Vale ressaltar que eles se esquecem de um detalhe. Eles esquecem que lá no meio policial existe um provérbio que diz o seguinte: quem poupa o lobo, sacrifica a ovelha. Além disso, existem outras condições que expõem os profissionais de segurança pública ao extremo risco de vida, como, por exemplo, deficiências de equipamentos e efetivo,
Já é sabido no meio policial que vários policiais morrem todos os anos, ou quando não morrem em confronto, morrem de doenças provocadas pelo próprio serviço, né? Morrem também por fatores sociais e econômicos. Eu já vi policial aí morrer de verminose. Acredite, não é novidade nenhuma, pelo menos aqui no estado onde eu resido, né, atualmente. Eu mesmo pude comprovar várias deficiências no que tange a segurança pública. E por que não ressaltar, né, que o próprio meio policial é um local insalubre. Muitas vezes eles trabalham em locais insalubres, que não dispõem de nenhuma condição mesmo de segurança para eles próprios, que dirá para a população. Se o camarada trabalha já com deficiências, que ele mesmo não consegue suprir, dado esse suporte teria que obrigatoriamente ser oferecido pelo Estado e não convém, como a atual política, a atual gestão não permite que se faça tal manutenção, esses camaradas aí estão fadados a cair nas armadilhas, né, organizadas aí pelo tráfico e pelo crime como um todo, né? As organizações criminosas, elas são bem conceituadas no que tange ao planejamento e execução. Diga-se de passagem, melhor do que o próprio Estado, né? Outro fator de risco aí são os EPIs, que quando não são inadequados, eles são insuficientes. E quando não são insuficientes, eles ainda são mal utilizados. Talvez até por falta de treinamento aí desse efetivo policial, que por desconhecer o funcionamento de certos equipamentos, eles acabam por torná-los inutilizados. Eles mesmos não fazem questão de utilizar certos equipamentos aí, simplesmente por não conhecer o seu funcionamento. Pasme, isso é comum aqui nesta capital, não sei nas outras, mas aqui é comum. Bom, existe um colossal despreparo técnico que eu tenho observado, por conta de falta de treinamento mesmo. Às vezes o policial ele se forma lá e passa 10, 15 anos sem dar um tiro. Isso é despreparo técnico, gente. Imagine um camarada desse enfrentar uma situação de assalto, roubo a banco, roubo de carro. Vai ser difícil. Bom, muitas vezes alguns programas sociais aqui que beneficiariam também essa classe, né, dos policiais, eles foram desativados aí na gestão anterior e permanece na gestão atual sem nenhuma condição, né? Os programas habitacionais eles foram desativados aí pela gestão, diga-se de passagem, hostil desse atual partido aí, que eu não vou citar o nome. O que acontece? Muitas vezes o policial se vê obrigado a morar em locais com pouca ou nenhuma estrutura no que tange ao saneamento básico, a própria habitação, e de quebra costuma ser uma vizinhança hostil, pois assim que ficam conhecendo a realidade do policial, eles passam a hostilizar mesmo, com xingamentos, palavras, e às vezes até notificando ao crime organizado da presença daquele policial ali na comunidade, né? O que, por assim dizer, existe também outro fator determinante aí, a sua vulnerabilidade no local de trabalho. Muitas vezes o policial lá, ele se vê exposto a diversos fatores que colocam em risco a sua própria identidade, que, ao meu ver, deveria ser preservada. Alguns policiais trabalham nos antigos módulos, né, passam ainda uma verdadeira vitrine de polícia. Ou seja, o marginal tá ali circulando, vê ali algo fácil. Pode até organizar aí uma emboscada para subtrair aí os equipamentos do Estado, né, que seriam armamentos, né? Além do que, motivados, eu não sei se a palavra correta seria essa, talvez motivados ou desmotivados pelos baixos salários, alguns policiais aí que já cumprem cargas horárias excedentes,
se veem obrigados a fazer o tradicional bico, ou seja, buscam um serviço adicional, uma complementação de renda, aonde o Estado deveria suprir essa complementação de renda, sem, contudo, expor o policial à carga horária extenuante, a qual ele já está, alguns já estão até habituados, porém não conseguem se adaptar às condições, né? Tem as próprias disparidades aí no regulamento. Quem conhece o regulamento de algumas polícias, ele chega a ser arbitrário. É totalmente distante do regulamento do EB, entendeu? Não concede quase que nenhum benefício social ao policial ali, policial especial, policial militar, que é o único regido por esse regulamento, que oprime e muitas vezes deprime o policial por conta de ter ciência dessas restrições a que ele está imposto, né? Contudo, com todos esses fatores, eu particularmente tive a oportunidade de servir durante 8 anos e meio aí na corporação. Fui punido injustamente por um governo que não entende o que é policiamento ostensivo, por um governo que oprime os policiais no âmbito geral, principalmente os policiais civis, né, que são a polícia judiciária de cada estado, né? Dessa forma, ele contribui e muito para o aumento e não a redução dessa criminalidade existente atualmente na sociedade civil comum, que deveríamos proteger e restaurar alguns valores, né, que têm sido postos de lado aí por conta do viés político. Pasmem, são essas situações absurdas que têm contribuído grandemente para o aumento, para uma escalada cada vez mais astronômica da violência urbana. E por que não dizer isso aliado aos fatores socioeconômicos que nós já conhecemos, que foram agravados pela má gestão dos recursos que são liberados para a população residente nas capitais. Justamente esses que deveriam ser os principais fiscalizadores e executores de obras públicas, são os primeiros a dar um mau exemplo e a corroborar toda a sociedade civil atual através dos seus esquemas, das suas fraudes e demais crimes que, pasmem, jamais serão investigados por quaisquer órgãos de defesa social. Somando-se a tudo isso, vêm as injustiças sociais cometidas, muitas vezes em demérito da própria instituição, que, pelos excessos cometidos por alguns dos seus agentes públicos, tem cada vez mais depreciada a sua imagem no que tange ao convívio social. Com tudo isso, chegamos ao nosso quadro Hora do Certificado, premiando a todos os agentes públicos que de alguma forma contribuem de forma negativa para o convívio social, com exceção, é claro, desses nobres, eternos e bravíssimos, bravos guerreiros que estão aí labutando no dia a dia, tentando fatidicamente combater o crime organizado. Saudações patrióticas. E aqui vai o nosso já famigerado certificado de incompetência. Esse certificado é exclusivamente dedicado às autoridades judiciárias que agem de forma covarde, que agem em favor de um sistema falido. Diga-se de passagem, esse sistema não funciona, certo? E que estão tentando implantar de todas as formas possíveis, inclusive corroborando a própria segurança.
aqui vai para vocês o nosso certificado de incompetência e, por que não, agraciá-los com o nosso certificado extra. Hoje, pessoal, eu peço desculpas aos senhores, a todos os inscritos, pela extensão desse vídeo, pois o tema é extremamente polêmico, né, e de suma importância. É necessário que todos saibam a realidade que ocorre hoje nas capitais brasileiras e quem serão os culpados. Eu farei essa abordagem no próximo vídeo futuro, onde explicaremos melhor. Mas de antemão eu indico para vocês, assistam o documentário Entre Lobos, muito bem executado pelo canal Brasil Paralelo aqui nessa mesma plataforma. Eu sei que lá tem uma assinatura mensal, quem puder aí apreciar, eu convido os senhores a experimentar para ter uma noção básica do que é essa problemática do crime organizado e das facções criminosas, especialmente aqui no Brasil, e por que não dizer em quase todos os estados brasileiros, né? Recebam aí com todas as congratulações, honras ao mérito e devidas menções de honra o nosso certificado de idiotice, porque é inadmissível que servidores públicos que deveriam defender a sociedade de alguma forma estão contribuindo, na verdade, para a instalação e aumento do crime organizado. Aos senhores aí, componentes do sistema judiciário nacional, esta é uma forma de protesto, uma forma de repúdio à postura dos senhores, né, os senhores juristas de toga aí, incluindo um cabeça-chefe lá, um cabeça caríssima que está à frente de tudo isso. Viu? Eu peço ao Senhor, ao excelentíssimo Senhor, que estiver me assistindo, encarecidamente eu te peço, repense seus conceitos, mude a sua visão de mundo e quem sabe assim possamos juntos promover uma verdadeira igualdade social, justiça social e, por que não dizer, um excelente convívio social. Saudações patrióticas e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!